Glória a Deus, paz do Senhor Jesus a todos. 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 12 até o versículo 22, que nos diz assim: a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Quando eu leio esta palavra, eu imagino, para ficar de uma forma simplificada, de todos entender, e eu entendo também desta forma, nós, como Igreja de Cristo, nós formamos o corpo de Cristo. Cada um tem a sua função dentro da obra de Deus. Tem um pastor, tem os obreiros, cada um tem sua função. Tem os dirigentes, dos jovens, do círculo de oração, das bandas. E cada um exerce o ministério. Um tem dons de visões, revelações, dom de profecias, né? Dom de línguas estranhas, vários dons. Dons de interpretações de línguas. A cada um Deus deu um dom. E juntando todos, formamos um conjunto, um corpo, que é o corpo de Cristo. E eu imagino também na vida, é como se fosse um grande navio. Um navio da marinha, vamos usar como exemplo o navio da marinha, a qual tem muitos operadores ali, não sei se é a forma certa de dizer, mas tem muitos, né? Cada um na sua função. Tem um capitão, né? Tem aquele que cuida da segurança, que fica lá em cima, no topo. Tem aqueles que cuidam dos motores, né? Tem aqueles que ficam ali no sonar, no radar. Enfim, um grande navio. A igreja é como um grande navio. A nossa vida é como um grande navio. Esta palavra se aplica principalmente no âmbito espiritual, mas também pode ser aplicada no âmbito do nosso dia a dia, no âmbito físico, né, a qual nós vivemos. Uma grande empresa, para funcionar, cada um precisa exercer o seu papel. Desde o faxineiro até o CEO da empresa, todos são importantes. Todos são importantes, nenhum é melhor do que o outro. Todos nós temos o nosso papel na sociedade. E não é diferente na obra de Deus, porque aqui estamos tratando da obra de Deus, da palavra de Deus. O pastor não é melhor do que o obreiro que fica lá na porta, do que o porteiro da igreja. O porteiro não é melhor do que o pastor. Cada um exerce a sua função. E todos formamos o corpo de Cristo para a glória de Deus Pai. É por isso que não dá para viver sozinho. A pessoa fala assim: eu vou servir a Deus sozinho, vou buscar a Deus sozinho. Não dá. É como você tirar uma brasa de uma fogueira e deixar ela sozinha ali. Ela pode até resistir por um tempo, mas depois vai se acabar e vai se apagar. Agora, se uma igreja pode ter muitos membros, mas é bagunçado, aquele não tem dom suficiente, né? Cada um faz o que quer. Essa igreja ela não vai prosperar. Essa igreja ela não vai crescer espiritualmente, pelo contrário, ela vai começar a ficar estagnada até morrer espiritualmente, assim como um grande navio. Se todos começarem a se rebelar, se o capitão do navio,
o comandante do navio não ter voz ativa, ele perder sua autoridade, a tripulação, né, vai começar a entrar em colapso. Vai ter uma desobediência, cada um vai querer fazer o que lhe convém e aquele navio vai ficar estagnado, né? Aquele navio pode ser atacado por outro navio do exército inimigo, no caso aqui de um navio da marinha, né, que está ali posicionado. Se começar a ter, né, dificuldade de comunicação entre os tripulantes, entre o capitão, aquele navio não vai prosperar, ele vai ser afundado nos mares. Assim é na obra de Deus. Todos têm que estar juntos em oração, na mesma sintonia, no mesmo propósito. Somente assim nós venceremos, porque estamos em um grande navio espiritualmente dizendo. Estamos rodeados por outros navios de Satanás, a qual lançam torpedos para nos destruir. Mas Deus é fiel para nos proteger quando nós nos colocamos no centro da sua vontade, quando nós aplicamos o nosso coração e procuramos exercer a nossa autoridade. Qual foi a autoridade que Deus pôs você, que Deus me colocou e te colocou? Vamos cumprir a autoridade que Deus colocou nas nossas mãos e fazer o que nos convém fazer. Fazer o nosso melhor, ainda que para nós pareça ser pequeno, mas não é. A palavra de Deus diz no versículo 16, e se a orelha disser, porquanto não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se o corpo fosse formado só de olho, não funcionaria. Como um grande navio, só o capitão... Perdão, passou uma moto aqui, só começar a gravar vídeo. Só o capitão não conseguiria conduzir o navio. Quem iria tomar conta dos sonares, dos radares? Entendeu? Então nós temos que ter união e juntos, né, cada um puxar de um lado. Cada um puxar do seu lado e todos puxarem juntos. Não adianta um puxar para a direita, outro puxar para a esquerda, não. Tem que ouvir a voz do capitão. O capitão, primeiramente o pastor que está à frente da igreja, ele ouve Deus e ele passa para a congregação. E a igreja tem que ouvir a voz do seu pastor, porque primeiramente ele ouve a voz de Deus. Então a igreja será abençoada e todos vão juntos, no mesmo propósito. Eu não vou fazer minha vontade, o meu irmão à direita não vai fazer a sua vontade, o nosso irmão à esquerda não vai fazer a sua vontade, o grupo de jovens não vai fazer a sua vontade, o círculo de oração não vai fazer a sua vontade. Cada um vai fazer a vontade de Deus. É a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus amados? Espero que os irmãos tenham compreendido esta palavra, né? A simbologia que eu usei, né, para interpretar essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Ajude seu pastor em oração. Ajude sua igreja em oração. Peça para Deus para que Ele te revele qual é o chamado dele na tua vida. Porque você foi chamado para um propósito. Você não foi chamado apenas para ficar sentado no banco. Cada um tem um propósito. Então ajude a tua igreja, ajude o teu ministério nesse propósito, amém? Deus abençoe Cristo Jesus. Forte abraço. Curte e compartilhe.